Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do GEinvest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é aquela série onde a gente vai trazer conteúdo sobre todas as empresas que estão listadas no Bovespa pela ordem de valor de mercado. Hoje a gente vai falar do Banco do Brasil, um dos maiores bancos aí que a gente tem na nossa bolsa de valores, lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser ter acesso às nossas recomendações, quiser saber o que a gente pensa sobre o Banco do Brasil e várias outras empresas da bolsa e também acesso a nossas carteiras recomendadas, né? Hoje em dia a gente tem 4 carteiras, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de dividendos, uma carteira global e uma carteira alfa, né, com ações de crescimento. Se você quiser conhecer tudo isso, é só você escanear esse QR Code que está aqui em cima, que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro. Aproveita também e já segue a gente aqui nessas outras redes sociais que eu estou deixando aqui em cima. Beleza, pessoal? Bom, partindo aqui para o assunto do vídeo, como eu falei, hoje a gente vai falar bastante sobre o Banco do Brasil, né? Lembrando que a gente já fez vídeos aqui sobre como analisar banco, sobre o Itaú e sobre o Bradesco, né? Então tem muita coisa que eu tratei nos outros vídeos que eu não vou ficar repetindo aqui, né? Então são bem complementares os vídeos, tá? Então o Banco do Brasil, pessoal, como eu expliquei sobre como eu mostrei nos outros vídeos, né? O Banco do Brasil, ele é um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem uma grande concentração no mercado bancário e os grandes, né, os 5 grandes bancos, eles concentram boa parte dos resultados, da receita, do crédito que a gente tem aqui no mercado brasileiro, tá? Quão grande é o Banco do Brasil, né? A gente viu que o Itaú ele é o maior em receita, o Bradesco em segundo lugar e em terceiro lugar na receita financeira, pelo menos até 2021, mas não mudou muito, tá? Era o Banco do Brasil. Então é um banco realmente muito grande, concentrando aí cerca de 12% de toda a receita financeira que a gente tem no mercado bancário brasileiro. Quando o assunto é crédito, né? Qual é o tamanho do Banco do Brasil, né? Ele é o terceiro maior banco do ponto de vista de crédito, tá? Perdendo aqui para a Caixa e para o Itaú, mas mesmo assim muito relevante e bem maior do que o quarto colocado, que é o Bradesco, tá? E quando o assunto é lucro líquido, aí o Banco do Brasil segue em terceiro lugar. Então ele é realmente um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil, né? Em termos de tamanho, em termos de resultado, tá? Quando a gente pensa do ponto de vista de market share, né, para a gente tentar entender como que o Banco do Brasil ganha dinheiro, né, onde é que ele está mais presente, vocês vão ver que é interessante que na maioria dos tipos de crédito, o Banco do Brasil não está muito presente, né? Então o crédito imobiliário é dominado aí praticamente pela Caixa. Quando a gente vai para o market share de crédito, né, a gente tem uma grande presença aqui do Itaú e do Bradesco. O Banco do Brasil vem em terceiro lugar, mas não é tão relevante. Market share de veículos, o Banco do Brasil quase não aparece. No consignado, o Banco do Brasil ele é bem relevante, tá? Né? Tem muito funcionário público que acaba pegando empréstimo no Banco do Brasil, mas mesmo assim não é uma posição dominante, né? Ele está muito próximo do segundo colocado aqui, que seria a Caixa. Em crédito pessoal, o Banco do Brasil também não é tão relevante, né? 5% do total de crédito pessoal que a gente tem no Brasil, né? Então, como que ele conseguiu ter aqui a segunda, terceira maior carteira de crédito no Brasil, sendo que ele não é relevante em nenhum desses segmentos, tá? E aqui entra, talvez, a maior diferença do Banco do Brasil para todos os outros bancos que a gente tem privados listados na Bolsa, que é a relevância do banco no mercado de agronegócio, tá? Então eu trouxe aqui o crédito rural da safra 2019-20, de onde foi originado o crédito rural. 43% de todo o crédito rural é aí dominado pelo Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil ele é um banco que tem muita presença no mercado de agronegócio, que não está aqui nesse slide que eu trouxe aqui para vocês, uma pesquisa feita pelo Banco Inter, né? Mas eu trouxe aqui de uma outra fonte para vocês verem o tamanho do Banco do Brasil, né? Em comparação, o Bradesco, que seria o segundo colocado aqui de bancos privados, tem somente 7% do crédito. Então o Banco do Brasil realmente é muito relevante nessa parte de agronegócio e isso é um ponto-chave aqui na tese do que diferencia ele dos outros bancos da Bolsa, tá? Como que o Banco do Brasil ganha dinheiro, né? Então tentei trazer um cálculo similar ao que eu trouxe do Itaú, que eu trouxe do Bradesco, para a gente ter uma ideia de como que os bancos ganham dinheiro, tá? Então 49% das receitas do produto bancário aqui do Banco do Brasil, eu vou confundir bastante ainda nesse vídeo, vem de margem com clientes, que é empréstimos, principalmente para pessoas físicas, né? Toda aquela parte de receita financeira, o spread que os bancos cobram. 24% vem da margem com o mercado, lembrando que isso daqui é com base no resultado do primeiro trimestre de 2023, então foi um resultado um pouquinho sazonal ali nessa parte de margem com clientes, mas não costuma mudar muito, né? Chega a ser 20%, 15%, mas não tem uma mudança muito grande no ano fechado, tá? Em serviços, 23% e seguros, 4%, sendo que essa parte de seguros, a maior parte deles vem da posição que o Banco do Brasil tem na BB Seguridade, né? Que também é listada na Bolsa, que é uma empresa aí que trabalha toda a parte de seguros e corretagem.
Quando a gente pega o breakdown macro aqui, né, seriam 70% ali o Banco do Brasil ganha com crédito e 28% vindo de seguros e serviços, né? Então é um banco que, assim como os outros, né, é um conglomerado, tem muitas outras fontes de renda que não simplesmente empréstimos, tá? Então isso aqui é muito importante da gente entender nos bancos do Brasil, tá? E qual é o cenário aqui para o banco, tá? Eu expliquei, né? Vamos deixar isso aqui mais para o final, né? Mas eu expliquei nos outros vídeos sobre Itaú e Bradesco que a gente teve um cenário para a Selic aqui muito volátil, né? A gente teve uma Selic que saiu de 2 para 14 aqui em poucos meses, né? Em poucos meses aí a gente teve uma Selic que saltou aí quase 12 pontos percentuais, e isso tende a impactar bastante o resultado que os bancos têm na parte do resultado que vem de margem com o mercado, apesar de que o Banco do Brasil, por algum motivo, não está sofrendo nessa parte assim, né? O Itaú sofreu, o Bradesco sofreu, o Banco do Brasil não sofreu tanto, tá? Também expliquei o cenário de inadimplência, né? Ou seja, a inadimplência principalmente de pessoas físicas que tem subido bastante, tem prejudicado a parte de carteiras aqui, da carteira de crédito, principalmente com pessoas físicas ali dos grandes bancos, né? Então o Bradesco está sofrendo bastante com isso, o Itaú nem tanto. Qual é o contexto do Banco do Brasil? Como ele tem uma carteira mais concentrada no agronegócio, bem dividida entre agro, pessoas físicas e outros empréstimos, ele está sofrendo menos do que o Bradesco, tá? Então o Banco do Brasil está sofrendo menos com a parte de inadimplência de pessoa física, está sofrendo menos com a margem do mercado, e na parte de serviços ele está segurando bem como os outros bancos, e a parte de seguros ele não tem sofrido tanto, né? A BB Seguridade, né? A BB Seguridade está tocando muito bem ali a operação, já se recuperou bastante desde a crise, desde a pandemia, né? Então hoje já não está sofrendo muito com isso, e também ele tem um resultado que é menos relevante do que o Bradesco, né? Então o Bradesco, eu comentei que ele sofreu nos últimos 2 anos porque boa parte do resultado dele vinha do segmento de seguros, né? Quando aqui para o Banco do Brasil não é tanto, né? Somente 4% da receita. Seguindo aqui, um outro cenário que eu comentei no vídeo do Bradesco é que a gente teve no fim do ano passado a falência da Americanas, e os bancos mais impactados na bolsa foram justamente o Bradesco, que sofreu bastante, né? O lucro do ano passado do Bradesco foi completamente estragado por conta disso. O Santander também sofreu bastante, o Itaú menos, mas de todos os bancos listados, né, a gente teve aí praticamente o Banco do Brasil dos grandes bancos com a menor representatividade no total dos devedores ali, do quanto que a Americanas devia, tá? O Banco do Brasil optou por não fazer uma provisão total, né, mas não faria diferença, mesmo que ele fizesse uma provisão total dos 1,3 bilhões que traz aqui nessa pesquisa, ele ainda assim teria sido o menos impactado de todos os grandes bancos que a gente tem na bolsa. Então a gente já consegue ver aqui que o cenário para o banco, né, foi o mais benéfico ou menos prejudicado possível. Então ele não está sofrendo tanto na margem com o cliente, não está sofrendo tanto na margem com o mercado, o serviço está indo razoavelmente bem, assim como os outros bancos, e seguros ele não é tão prejudicado, não tem sido tão prejudicado por conta de que é uma parte menos relevante no resultado, e Americanas não prejudicou tanto o Banco do Brasil, né? Então esses são alguns dos fatores que explicam por que o Banco do Brasil deu em 2022 e no primeiro trimestre de 2023 talvez o melhor resultado dos bancos que a gente teve nos últimos anos, tá? Um outro fator que explicou também bem, né, é justamente a alta que a gente teve no mercado de commodities, né? Então aqui é um índice que acompanha uma média aí ponderada das commodities mais negociadas do mundo, então trigo, milho, açúcar, soja, né? Então a gente consegue ver que ali entre 2020 e 2021 a gente teve uma alta muito forte no preço dessas commodities no mercado internacional. Então o produtor, fora o dólar, né, que subiu bastante, então o produtor aqui no Brasil ganhou muito dinheiro, o produtor do agronegócio ganhou muito dinheiro nesses últimos 2 anos, teve muita rentabilidade, ganhou, né, pegou muito crédito no Banco do Brasil e pagou bem, né? Então o Banco do Brasil estava muito exposto, talvez o segmento nos últimos 2 anos no Brasil que mais ganhou dinheiro, né? Então isso aqui também favoreceu muito bem o resultado do Banco do Brasil, tá? Dado esse contexto enorme aqui, né? Se vocês quiserem mais detalhes desses outros contextos, assistam os outros vídeos de bancos. Vamos passar aqui para a apresentação institucional do Banco do Brasil para a gente aprender mais sobre esse banco. Afinal de contas, é a primeira vez que a gente traz o Banco do Brasil aqui no canal, né? É um banco que os investidores gostam bastante, né? Principalmente os investidores de valor, investidor de dividendos. Então vamos ver se o banco realmente é tão bom quanto o Itaú e o Bradesco, tá? Que a gente já trouxe aqui no canal.
Vamos passar aqui os números, né? Então, quem é o Banco do Brasil, né? Fundado em 1808, então é uma empresa aí mais do que centenária, existindo até hoje, tá? Então, é uma empresa muito resiliente, né? Várias crises que a gente teve, apesar de ele ter praticamente falido ali no início da história dele, mas depois disso, nunca mais aconteceu nada do tipo, tá? Base de captação diversificada estável, a gente vai mais para frente que o banco ele tem uma pulverização da captação de capital dele, mas quase todos os bancos do Brasil é assim, né? Então as fontes de onde ele pega dinheiro, né? Cliente, pessoa física, governo, tudo mais, é bem diversificada, né? Ele é líder em diversos segmentos, principalmente o agronegócio, é onde ele é líder disparado, tá? Desempenho financeiro sustentável, então ele tem entregue, né, um desempenho financeiro bem sustentável, né? Se a gente olhar aqui o lucro líquido desde 2016 crescendo aí de uma forma bem sustentável, com exceção de 2020, que a gente teve todo o problema que eu já falei várias vezes em vários vídeos aqui, mas desde então, muita sustentabilidade aqui nos resultados do banco. Atuação com responsabilidade socioambiental, então é um banco que está focando bastante nessa questão ESG, né? Então, assim, aqui a gente consegue ver os negócios do BB, né, completamente diversificado, né? Então tem serviço bancário, gestão de fundos, serviços não financeiros, meios de pagamento, seguro, previdência, capitalização, mercado de capitais. Então, assim como todos os outros bancos, ele tem vários serviços ali embaixo do guarda-chuva dele, tá? Aqui é o tamanho da presença do BB no Brasil, né? São 3.900 agências, né? Então, as agências físicas ainda relevantes aqui no BB. Ele foi um dos que menos reduziu agências, apesar de que sim, o BB reduziu agências, mas a gente tem que lembrar que é um banco que ele tem uma questão social mais forte do que os outros bancos que são totalmente privados, né? O Banco do Brasil ele tem 50% mais ou menos do capital dele na mão do governo, e o governo vai querer garantir que as regiões ali sejam atendidas por um serviço bancário, mesmo que não seja necessariamente rentável, tá? Então o BB ele tende a ter mais agências e fechar menos agências do que os outros bancos no Brasil. 7.000 postos de atendimento, né? Então a gente tem aqui vários postos de atendimento muito parecidos com as unidades de negócio que a gente comentou no vídeo do Bradesco, ou seja, parece muito uma agência, mas não tem vigilante, não tem porta eletrônica, as pessoas vão lá mais para fechar contrato de seguro, de capitalização, não vai nesses postos para fazer transações financeiras, sacar, pagar conta, né? Então demanda bem menos segurança e bem menos custo, né? Então isso aumenta a eficiência do banco. 19.600 no Rede Mais BB, né, que são praticamente pontos de empresas conveniadas, ou seja, uma lojinha de roupa, uma loja no shopping, faz um convênio ali com o BB para poder fazer alguma prestação de serviço pequena, uma emissão de cartão, uma abertura de conta. Então ele consegue espalhar uma capilaridade pelo Brasil inteiro de uma forma muito mais ágil, muito mais presente, sem necessariamente despender tanto de capital para alugar ou construir uma agência que seja, né? 82 milhões de clientes, então o BB é muito grande, né? Atendimento digital, né? A gente consegue ver que ele está em várias formas aqui de atendimento, né? No app, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, Twitter, né? Então ele está presente aí. 92% das transações já são digitais, então é interessante como o BB ele é talvez visto assim como um banco menos digital, um banco que está atrasado, mas está aí com o mesmo índice de transações digitais dos outros grandes bancos, né? A gente viu Itaú e Bradesco com índices parecidos, né? 27,1 milhões de clientes ativos em canais digitais, então aqui provavelmente nos aplicativos, né? 85 mil funcionários, né? Então um banco gigantesco, um dos maiores empregadores do Brasil, né? Vamos seguindo aqui. Aqui a composição acionária que eu falei para vocês. Então, isso aqui é outra coisa que é diferente dos outros bancos, né? Então, a gente viu o Itaú, ele tem uma composição acionária totalmente privada e com controladores definidos, né? Duas famílias, né? Um controle familiar. O Bradesco tem, basicamente, ele é gerido pela diretoria do Bradesco, né? Tem uma parte do controle que é familiar, mas é basicamente funcionários de diretorias da alta administração. E o BB, a maior diferença aqui, 50% aqui do capital está na mão do governo, né? Então isso daqui é um ponto que muitos acham negativo, alguns vão achar que é positivo, porque isso dá uma segurança maior, dá acesso a mercados que talvez o Banco do Brasil não teria se ele fosse totalmente privado, né? O que eu posso falar é que isso daqui aumenta um pouco do risco da tese, né? De uma forma, em fatos, né? A gente pode ver que a gestão é trocada a cada governo, né? No mínimo, se os governos trocam a cada 4 anos, o governo federal troca a cada 4 anos, normalmente a gente vai ter uma troca de gestão a cada 4 anos. Então você está se expondo a mais risco. Então se você gostar do BB, você tem que pesar esse risco na hora da sua compra, na hora do seu investimento aí no BB, tá?
Mas mesmo assim, o que é interessante da gente pontuar aqui, né, já que a gente está falando de governança, é que hoje o BB ele é o único grande banco que está no novo mercado, né? Então segue ali as regras do novo mercado, que é o mais alto índice de governança corporativa, e é aí uma lição que ele deixa para os outros grandes bancos que poderiam fazer esse movimento. É difícil, não é tão fácil de fazer, mas o Banco do Brasil conseguiu, os outros conseguiriam também se quisessem fazer, tá? Então, ponderada essa questão do banco, aqui é uma questão mais de visão pessoal, tá? Eu particularmente, por exemplo, não gosto de investir em empresas que têm uma posição majoritária do governo, tem gente que não liga tanto, então vocês têm que pesar o risco se vocês estão dispostos a correr ou não, né? Aqui eles vão falar do dividendo distribuído, né? Mas acho que essa parte a gente pode passar mais para frente, né? Indicadores de mercado, né? Então, dividendos de JCP no primeiro trimestre de 2022, 2,5 bi, subindo aqui para 3,2 bilhões. Então, é um banco que paga bons dividendos, né? Os investidores gostam, né? Os investidores que investem no Banco do Brasil, né? Que a gente consegue ver o dividend yield, né? Muito legal que é um banco que se comunica com o mercado, né? Ele sabe que os investidores gostam de ver o dividend yield, então ele já traz aqui, né? As outras empresas poderiam fazer isso. Então, 11% de dividend yield aqui nos últimos 12 meses. É um lucro por ação crescente, ótimo. Um PVP de 0,6 vezes, né? Ou seja, hoje o valor de mercado, né, em março de 2023 do Banco do Brasil, o valor que ele era negociado no mercado, valia ali 66% do valor patrimonial contábil do banco, né? Então, isso aqui a gente chama de que a gente fala, né, no mercado que quando ele está sendo negociado abaixo do valor contábil, né, abaixo do valor patrimonial, existe um desconto no mercado, né, um desconto aí de quase 40% nas ações do Banco do Brasil. Isso por quê? O que aconteceu? Né? Esse medo que a gente tem aí do governo usar o banco de uma forma política, né, para fazer políticas públicas, aumentar a carteira de crédito, aumentar a inadimplência, né? O governo ele pode fazer isso, o governo ele tem a posição majoritária, ele pode fazer o que ele quiser. Não quer dizer que ele vai, tá? Inclusive, a nova presidente que foi apontada pelo governo tá repetindo isso em todo lugar que ela vai, né? Que as decisões do conselho estão protegidas do governo, né? Eles estão buscando eficiência, eles estão buscando, logicamente, crescer de uma forma sustentável, atender sim a população, mas não atender a desejos do governo. Eles estão querendo gerar valor para a sociedade e valor também para os acionistas, né? E tem muitas outras proteções aqui que foram criadas ao longo dos últimos anos, legislações que protegem aí, e mecanismos até internos do Banco do Brasil que protegem aí a decisão dos conselheiros e dos outros acionistas, né? A gente tem aqui 24% de capital estrangeiro e 25% de outros acionistas que estão no Brasil, né? Então isso daqui é muito relevante, tá? Outra coisa legal, né? Como eu falei, é um banco que se comunica com o mercado, então ele já traz aqui, por exemplo, que a maior parte dos analistas de mercado estão recomendando compra do Banco do Brasil, né? Com preço médio aqui de R$58, né? Então, muito legal. O desempenho das ações, né? Nos últimos 12 meses aí, o BB subiu 13%, enquanto o Ibovespa caiu 15%, né? Então, ele está mostrando aí que ele outperformou, né? Performou acima do mercado, apesar de que isso aqui é curtíssimo prazo, né? A gente vai ver o resultado de longo prazo qual que foi. Ratings, né? Como eu falei para vocês, né? Não tem por que se preocupar, né? Nos grandes bancos do Brasil, se eles têm condição de pagar dívida, né? São os bancos super sólidos, né? Estratégia corporativa, então os pilares, né? Criar valor, gerar resultados sustentáveis, né? Estão repetindo bastante. Eu acho que eles perceberam que o mercado está com medo de o governo fazer uma besteira, eles estão sempre repetindo que eles querem ter resultados sustentáveis, não vão fazer nenhuma loucura, né? Oferecer soluções completas e a melhor experiência de negócio, ser referência em sustentabilidade, focaram bastante em sustentabilidade no Investor Day, focaram bastante em sustentabilidade no resultado do primeiro trimestre de 2022, de 2023, no call de resultados, né? Valores, proximidade, né? Eles querem ter proximidade com o cliente, tratar o cliente como um cliente único, eficiência, né? Então estão focando bastante em eficiência em cortar custos onde pode, em cortar despesa onde pode, em aumentar a receita, né? Muito legal isso daí. Um banco para cada cliente, né? Então isso aqui é um mantra hoje em dia do BB, né? Ele não quer ser um banco genérico, né? Ele quer tratar os clientes como únicos, né? Tá usando bastante inteligência de mercado, bastante inteligência artificial para poder tentar fazer isso, né? Para poder oferecer crédito de forma mais assertiva para quem precisa no momento certo, para quem pode pagar, né? Está onde o cliente estiver. Então, se o cliente quiser tá na agência, eles vão ter agência. Se o cliente quiser uma unidade de negócio, vai ter uma unidade de negócio. Se o cliente quiser o aplicativo, vai ser o aplicativo. Se for o WhatsApp, vai ser o WhatsApp. Isso é muito importante, né? Tá presente onde o cliente está presente, né? Relacionamento personalizado com o uso de inteligência artificial, entrega de soluções hiper personalizadas. Isso aqui é muito difícil de fazer, né? Vamos ver se eles vão conseguir aplicar essa estratégia no longo prazo, né? Porque é muito mais fácil você generalizar e tratar vários grupos de pessoas de forma muito similar do que você ficar tentando ter um produto ou tratar cada cliente de uma forma diferente, mas estão apostando nessa estratégia, né?
uso de dados, né? Então 100 milhões de clientes e não clientes alcançados por modelos analíticos no primeiro trimestre de 2023, né? Então, quando eles falam não clientes é porque quem tem somente um cartão, por exemplo, do Banco do Brasil, não é considerado um cliente, né? Não é um correntista. Mesmo assim, eles conseguem ter dados sobre esses clientes e também sobre os não clientes e rodar isso nos modelos deles para tentar prever quem está precisando de crédito, quem pode pagar, quem é o melhor pagador e oferecer serviço, oferecer seguro. Então, isso aqui é muito bom, né? 100 milhões é muita coisa. 16 bilhões de transações financeiras por dia, em média, né? Isso é muita coisa, né? Eu realmente não imaginava que o BB tinha tanta transação digital, né? Modelos preditivos e redes neurais, então a gente falou bastante disso no vídeo sobre o Bradesco, né? Então, os bancos estão investindo bastante, aliás, no vídeo sobre Itaú, né? Os bancos estão investindo bastante em inteligência artificial para tentar prever o comportamento dos clientes, né? Qual é o cliente... quando que o cliente precisa de um aumento de crédito antes mesmo do cliente pedir, né? Isso daí é um comportamento preditivo que aumenta a satisfação do cliente, né? Então isso é muito legal. E Pix aqui, 705 bilhões de reais em transações no primeiro trimestre de 2023, dá mais ou menos 20% aí do share de transações do Pix no período. Então, um banco bem grande mesmo, né? Aqui ele vai focar em SG, né? Essa parte é importante para quem quer ser acionista, né? Tem umas iniciativas legais, né? Proteção da Amazônia, né? Umas coisas legais assim. Mas eu vou pular um pouco essa parte para o vídeo não ficar tão longo, né? Aqui uma história recente da governança corporativa, né? Os principais marcos do banco, né? Então, a primeira empresa listada na Bolsa de Valores foi o BB, né? Teve as ações listadas no Ibovespa lá em 1921, né? Muito legal. Teve em alguns momentos aqui, mudanças que aumentaram a proteção para os sócios minoritários, né? Então, a cláusula de tag-along de 100% foi colocada já em 2002. Em 2006 já ingressou para o novo mercado. Se eu não me engano, em 2006 foi lançado o novo mercado. Então, assim que lançou, eles já correram para tentar fazer, né? Já lançaram ADRs, né? Que aqui eles também têm que respeitar várias regras de investidores estrangeiros, né? Então, fizeram ofertas públicas. Fizeram, inclusive, uma oferta pública em outro momento aqui. Em 2020 ou foi 2019, eles fizeram, não tá aqui, mas eles fizeram uma outra oferta pública para reduzir a participação acho que foi do BNDES, né, que tinha participação no Banco do Brasil. Então, vários indicativos indiretos aqui de boa governança, apesar de o banco ter sido utilizado de uma maneira não muito corporativa, né, em alguns períodos da história dele, né. Aqui a estrutura de governança, né? O comitê, os conselhos, né? Quem pode apontar quantas pessoas, é importante ler isso daqui, mas vamos passar um pouquinho, senão a gente fica com um vídeo muito longo, né? Estrutura aqui, né? O foco, a diversidade que eles têm, né? Então, um banco que está tentando conversar bastante com o investidor, principalmente investidor estrangeiro, que está olhando muito essa questão aqui do ESG, né? O resultado líquido do banco, né? Então, finalmente vamos falar de número, né? Então, o lucro líquido ajustado aqui do banco, 8,5 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 28%, quase 29% ano contra ano, muito positivo, né? Então, enfim, o melhor, né, do ponto de vista de crescimento, foi o melhor até agora, né? Uma queda em relação ao fim do ano passado de 5,4%, mas normal pela questão do período, né? Aqui o ROI do banco, né? Eles chamam de RSPL, mas é basicamente o ROI, 21%, então em níveis muito bons, muito próximos aí do Itaú, que sempre foi o benchmark do setor. A margem financeira crescendo, aqui é a bruta, né? Eles não trazem a líquida. Enfim, crescendo 38%, muito bom. PDD crescendo 112%, então é necessário nesse momento aumentar a PDD para aumentar a segurança aí do banco. Receita de prestação de serviço crescendo bem, né? Então 8,1%, a gente viu no Bradesco, que nem isso aqui eles estão conseguindo ir muito bem, né? Estava crescendo só 2%, menos de 2% no Bradesco. Despesas administrativas crescendo 6%, ou seja, dentre os bancos aí o que menos cresceu a despesa administrativa. Então nesse slide aqui a gente já consegue ver como o BB teve talvez o melhor resultado. No ano passado ele já tinha tido o melhor resultado dos bancos e no primeiro trimestre segue tendo, né? Então ele tem um dos melhores ROIs, o melhor crescimento de lucro, a melhor expansão aqui na margem financeira bruta. A PDD tá crescendo mais, mas está crescendo menos do que o Bradesco, né? Receita de serviços está indo muito bem e a despesa administrativa está controlando melhor do que os bancos privados, né? Então quem tem aquela visão de que o banco é o banco estatal, né? As estatais são ineficientes, não conseguem cortar custos, não conseguem cortar gastos, não conseguem ser mais eficiente. O Bradesco o BB está aí mostrando que ele teve um crescimento de despesa menor do que os bancos privados, né? Carteira de crédito ampliada, né? Então a gente consegue ver que ele atingiu 1 trilhão, finalmente passou de 1 trilhão aqui. Já tinha passado, né? Mas enfim, passou de 1 trilhão aqui em março de 2023. Um crescimento de 16%, crescimento muito, muito bom, muito forte, mas depende da qualidade, eu sempre falo isso, né? Cresceu até em relação ao dezembro, né? Então segue num bom momento de crescimento. Pessoa física cresceu
bastante, né? Cresceu 12%, sendo que representa aí literalmente 1/3 da carteira pessoa física, mais ou menos 1/3 aí agronegócio crescendo muito bem também, né? Crescendo 26%, quase 27%. E aí o outro terço é micro e pequenas empresas, grandes empresas e governo, né? Então, quando a gente pega aqui a carteira do BB, a gente tem mais ou menos 1/3 agronegócio, 1/3 pessoa física e 1/3 outros, né? Grandes empresas, micro e pequenas empresas, grandes empresas e governo, né? Quando a gente, então isso aqui, né, essa diversificação da carteira do BB protegeu ele aí dessa situação de inadimplência que a gente teve nos últimos 2 anos não, né, nos últimos 12 meses, e também trouxe para ele essa oportunidade de crescimento e de melhoria que a gente teve no agronegócio nos últimos anos, né. Então isso aqui foi muito positivo para o Bradesco, para o BB, né, talvez o maior diferencial dele em relação aos bancos, né. Aqui a PDD, né, então o custo do crédito em relação à carteira total, 2,7%, razoável, né, mesmo nível dos bancos privados. Aqui é o crescimento da PDD, então a PDD cresceu bastante, né. Aqui teve os 700 milhões que eles fizeram de PDD, de provisão para Americanas, né, se a gente não tivesse cortado isso, mesmo assim cresceu muito, né, cresceu bastante, né, não sei se o BB resolveu ser um pouco mais conservador agora, né. O que aconteceu aqui, na verdade, é que nos últimos meses, né, nos últimos trimestres, o BB, diferente do Itaú, ele não foi tão conservador, né? Então a gente vai ver que o índice de cobertura dele não é tão grande, então ele não fez as PDDs de uma forma muito conservadora, então agora talvez ele está tendo que ser um pouco mais conservador, né? Isso vai pesar um pouquinho no resultado de 23, mas mesmo assim a gente vê que a carteira de crédito está crescendo bem, a margem financeira está crescendo bem, então deve compensar essa PDD um pouco maior. Quando a gente olha somente o PDD, né, aqui é ampliada, que está considerando já todos os outros dados que envolvem o PDD. Né? Quando a gente olha somente a PDD, está num patamar muito parecido com o primeiro trimestre de 2022, né? Praticamente a mesma coisa. Os descontos concedidos aí também seguem basicamente a mesma coisa. A recuperação de crédito deu uma pioradazinha, né? Mas provavelmente vão tentar manter num patamar perto dos últimos trimestres para 2023. E aqui a perda por imparidade teve realmente uma questão aqui muito fora do normal, né? Então, no primeiro trimestre de 2023, eles comentaram que lançaram para perda totalmente um cliente do agronegócio que estava em recuperação judicial desde 2019, e aí eles acharam melhor já considerar perda total, né? E aí isso acaba impactando o custo de crédito e não deve se repetir no próximo trimestre, e aí a gente deve ver um custo de crédito mais perto de 5 bi, talvez aqui. Vamos ver vamos acompanhar para entender, né? Qualidade do crédito, né? Então aqui é muito, muito legal realmente, né? O banco traz aqui a média de inadimplência do sistema financeiro do Brasil, né? 3,3%. E eles estão abaixo da média e muito abaixo do Bradesco, né? O Bradesco está beirando 5, né? A gente tinha visto no vídeo do Bradesco. E tá abaixo até do Itaú, né? Porque o Itaú tá com 2,9. Então hoje o banco com menor índice de inadimplência a 90 dias é o Banco do Brasil, né? Muito legal isso, né? Mostra aí a qualidade de crédito, assim, realmente os cuidados que o banco tomou e também a vantagem competitiva dele estar exposto ao agronegócio, que tem um nível muito baixo de inadimplência, né? 0,5%. Basicamente não existe inadimplência no agro. Isso é muito interessante porque no mundo todo é assim, né? A gente fez lives recentemente sobre a John Deere e sobre a Caterpillar, né? A gente mostra que na carteira de crédito dessas duas empresas, né? Principalmente a John Deere, que tem muita conectividade com o agronegócio, a inadimplência é literalmente quase zero, é 0,01, né? Então, no mundo todo, o pessoal do agronegócio é bom de palavra e paga o que deve, né? E aí, quando a gente olha a inadimplência de pessoas físicas, deu uma estagnada, isso aqui é positivo, né? Talvez tenha chegado naquele ponto onde para de piorar, né? Mas mesmo assim, quando a gente olha o banco por completo, está com um ótimo nível. E aqui o nível o índice de cobertura, né? O quanto da PDD cobre a carteira em atraso, né? E aí é 202% da carteira, né? Tá melhor do que o Bradesco, tá mais conservador do que o Bradesco, mas o Itaú tem mais de 230, 240 historicamente, né? Então, talvez fosse melhor o BB fazer uma cobertura de PDD maior nesse momento, né? Enquanto a gente tá nessa fase mais difícil de crédito, de inadimplência, né? Para ele ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Mas isso aqui, mesmo assim, é um ótimo nível de cobertura, né? Não é excelente, mas ainda é muito bom, né? Margem financeira bruta, como a gente viu, crescendo bastante, um spread global de 4,6%. Então, entre os três que eu estou comparando aqui, é o menor spread, né? Então, é um banco
que ganha menos em cima dos clientes, mas ele tem uma ótima carteira, né? Menos risco, né, do que a média, então isso acaba compensando. A receita financeira com operações de crédito crescendo 35%, muito bom, né, ano contra ano, crescendo no trimestre. E resultado da tesouraria, né? Então aqui talvez tenha sido outro diferencial do BB, né? Então o resultado da tesouraria ele dobrou ano contra ano, enquanto que o Itaú está sofrendo, né? Reduziu o resultado em 36% ano contra ano, e o Bradesco está dando prejuízo nessa linha, né? Enquanto o BB está ganhando dinheiro aqui, né? Então, realmente, nesse ponto também foi o melhor resultado de todos, e tem sido nos últimos trimestres assim, né? A despesa com captação segue aumentando, né? Então a gente teve uma taxa de juros que está aumentando, então custa mais caro hoje para todos os bancos captarem o dinheiro que eles utilizam para emprestar, normal isso daqui. A despesa institucional de captação também, né, segue crescendo basicamente pelo mesmo motivo. A dinâmica de receitas e despesas, né, que é outro ponto interessante. Receita de prestação de serviço crescendo bem, né, então eu acho que ele traz em algum momento a diversificação da receita de serviços. Se não traz, vamos ver aqui no release, que eu acho que é importante a gente ter uma ideia do que é a receita de prestação de serviço do banco, né, só para a gente saber do que a gente está falando, né. Nossa, bastante coisa que tem aqui, né? PDD ampliada, receita de prestação de serviço, né? Então cresceu 8,1% trimestre a trimestre, sendo que a maior parte vem de administração de fundos, então muito relevante no resultado, cresceu 4,9%. Serviço de conta corrente segue crescendo, né? Então tem 1,5 bilhões de receita de serviço de conta corrente, né? Então os banquinhos ainda não estão incomodando os bancos nessa linha. 1,3 bilhões na parte de seguros, que vem da BB Seguridade praticamente, né? O 99% aqui vem da BB Seguridade, crescendo bem também. Cartão de crédito crescendo muito bem. Taxa de administração, né? Então tudo indo muito bem aqui. O que foi ruim, né? O que foi ruim é coisa que é irrelevante, né? No resultado. Beleza. Então crescendo 8,1%, então muito bom. Despesas crescendo abaixo da inflação, abaixo do ajuste dos bancários, abaixo dos grandes bancos privados, né? Então controle de despesa do BB dando aí aula para os outros bancos, né? Índice de eficiência 29%, né? Vocês lembram do índice do Itaú? Era 30 e poucos, né? 38, 37. Então, o melhor índice de eficiência histórico do BB e de todos os bancos, né? Talvez o melhor de todos os bancos do Brasil, da história do Brasil, né? Esse índice de eficiência. Captações comerciais, aqui ele mostra a diversificação, né, de onde ele capta o dinheiro, né, como eu falei, né, é bem diversificado, né, tem depósito, LCA, LCI, coisa do agronegócio, poupança, depósitos judiciais, né, então ele pega dinheiro de tudo que é origem, né, então isso aqui é muito interessante. Capital, né, Basileia dele 16%, mais uma vez, mais seguro do que os bancos grandes privados, né, isso aqui é muito legal, né, de o acionista ver, né, isso traz segurança, isso traz conforto para quem é acionista de longo prazo do Bradesco, que ele tá mostrando o Basileia dele, e aqui finalmente a DRE resumida, né? Então, se a gente der uma olhada no resumo do resultado do BB esse ano, né? Vamos voltar aqui. Margem financeira cresceu 38%, a PDD está crescendo mais agora, talvez por aquele momento que eu comentei com vocês que ele está sendo um pouco mais conservador, né? Mas pode ter sido por conta daquele impacto sazonal ali, impacto quase não recorrente daquele cliente de agronegócio que está falindo, né? Mesmo assim, isso mais do que compensou, porque a margem financeira líquida segue crescendo, né? Aí, quando a gente coloca a receita de serviços crescendo 8,1%, margem financeira líquida crescendo 21%, né? As despesas não acompanharam esse crescimento. E aí a empresa já tem um resultado aqui de lucro crescendo 28%, né? Aqui ele não fala do dividendo que pagou, se bem que a gente viu no começo, né? Um dividend yield lá de 11% quase, ótimo, né? O guidance do banco nos próximos anos, então a carteira de crédito, expectativa de crescer entre 8% a 12% no ano, está crescendo 18%, né? Então vai bater fácil isso daqui. Um foco aqui em pessoa, né? O mesmo foco, né? Basicamente eles estão esperando crescer a mesma coisa para poder manter o terço, né? Mas o agronegócio está voando por algum motivo, mesmo com as commodities caindo, né? A gente consegue ver aqui que as commodities começaram a cair. Cadê aquele gráfico? As commodities começaram a cair, estacionaram aqui nos últimos meses. Mesmo assim, o agronegócio segue precisando de crédito. Margem financeira bruta, né? A expectativa de crescer 17% a 21%, cresceu 38%, então deve bater isso aqui também fácil. A PDD, expectativa de 23 bilhões de PDD ou 19, né, no melhor dos casos. Quanto é que teve até agora? 5,9 bilhões. Se a gente multiplicar por 4, 23, né? Então, estaria no pior do guidance dela aqui, mas se ela crescer a carteira mais do que esses 12%, que é o que parece que vai acontecer,
vai mais do que compensar por uma PDD ampliada maior, próxima a 23 bi, né? Receita de prestação de serviço, um crescimento entre 7 e 11, tá bem no meio do guidance, ótimo. Despesa administrativa tá abaixo do guidance, também ótimo. E um lucro líquido de 33 a 37 bi, né? Vamos tentar ver como que seria esse 8,5 multiplicado 34, né? Então, se ela fizer 4 trimestres iguais a esse, que não devem ser, porque o primeiro ele é sempre um pouco mais fraco sazonalmente do que o fim do ano, então ela deve ter um lucro, o BB deve fechar esse ano com lucro líquido perto de 35 bi, 34,5, né? Então, um ótimo resultado, né? A gente passou basicamente por tudo aqui, então acho que não tem necessidade de passar no resultado, na apresentação, porque tem muito mais do mesmo aqui, tem muita informação repetida, senão o vídeo fica muito longo, né? Olhando aqui em questão de resultado para acionista no longo prazo, né? Eu peguei aqui desde 2006, mais ou menos, até hoje, uma multiplicação de capital aí em cerca de 1.611%. 1.611%, é isso? 1.611%, versus quanto do Ibov? 206%, né? Então o Banco do Brasil deu um resultado muito acima aí da média do mercado no longuíssimo prazo, né? Sendo que a maior parte desse resultado aqui veio da distribuição de dividendos. E quando a gente coloca os outros grandes bancos privados, para surpresa de todo mundo aí, pelo menos nesse período que eu peguei aqui, que é um período aleatório que eu peguei, selecionado, claro, né? Mas ele deu um resultado melhor do que o Itaú, que deu 1.000%, e o Bradesco, que deu 500%, né? Se a gente volta um pouquinho esse gráfico, ele fica um pouco deslocado aqui, porque tem empresas que não eram nem listadas, eu acho que em 2004. Vamos tentar colocar aqui, mais ou menos, ó. Mesmo assim, o Banco do Brasil, desde 2005, lá ele dá um resultado melhor do que a média, mesmo com o governo, mesmo com mais risco, mesmo tendo tido resultados aqui bagunçados entre 2013 e 2016, né? Então, para vocês verem aí que aquela máxima do mercado que mais risco te permite mais retorno é a mais pura verdade, tá? Bom, então vamos voltar aqui no GA só para a gente dar uma olhada nos números, né? Então, é um banco que cresce aí receita, cresce o lucro líquido aí quase todo ano, a margem líquida tá muito boa, um ROI aí melhor, né? Olha lá o ROI do BB em 2016, né? No pior momento da crise, onde ele estava com a carteira péssima, mal gestão, né? E a mudança que ele fez esses últimos anos, saindo de 10% de ROI para 20%, né? Sendo hoje talvez um dos melhores aí que a gente tem no Brasil, né? A PDD em relação ao lucro, né? Como eu comentei, ele é um banco que historicamente teve historicamente, que eu falo nos últimos 5, 6 anos, né? Teve uma gestão um pouco menos conservadora, com uma PDD, até mesmo ali em 2020, né? Uma PDD que não era exagerada como do Itaú, do Bradesco, né? Então ele optou ali por ser um pouquinho menos conservador, né? Faz parte, mas mesmo assim tem aí uma PDD que cobre a carteira de crédito. A gente viu que a inadimplência do BB está menor, né? Então a inadimplência está menor, né? O ROI está muito bom, o crescimento de margem financeira está indo muito bem, o crescimento de serviços está indo bem, a parte de seguros segue indo bem, a margem com o mercado não está sofrendo igual os outros bancos, tem uma boa cobertura, o Basileia está melhor, né? Então realmente assim, hoje o BB é o melhor banco que a gente tem na bolsa, né? Eu vou dar nota 9 aqui, que é uma nota igual que eu dei pro Itaú, né? Mas se tivesse um 9,5 aqui, provavelmente daria um 9,5 pro BB, né? Pro setor financeiro, nota 5, né? Igual, mesma nota que eu dei pro Bradesco, mesma nota que eu dei pro Itaú, porque é um setor essencial em toda a economia, é um setor muito diversificado, é um setor que trabalha ali com crédito, então você não está exposto a um segmento específico, né? Por exemplo, sei lá, a Tupi, né, tem uma concentração muito forte ali, por exemplo, no setor de veículos, né? Então, se o setor de veículo for muito mal, a Tupi sofre, mas o BB não, né? Porque ele empresta para o segmento de veículo, mas ele tem vários segmentos dentro do setor dele, né? Para governança, eu vou dar uma nota 4 aqui, tá? Eu acho isso por quê, né? Eu tiraria 2 pontos porque é estatal, porque tem um governo, né? Porque já teve momentos ruins no passado, porque tem esse risco da troca todo ano, né? A gente já viu aí o governo, até mesmo em gestões passadas, antes desse governo atual começar a sua gestão, ele criticava o Bradesco, criticava o movimento de fechar agências, por exemplo, queria se meter, e agora que ele comanda o Banco do Brasil, existe o risco dele se meter, então a gente não pode tirar esse risco da conta, né? Mas eu daria um ponto a mais, porque é um banco que tem
que é o único banco grande que está no novo mercado. Enfim, tem um bom free float, tem uma boa comunicação com os investidores, tem vários dados, né, dentro do site do RI do Banco do Brasil. Ele faz questão de dar dados operacionais de todas as operações do banco, então eles são super transparentes. Tem Investor Day, tem apresentação, a presidente que assumiu esse ano está batendo na tecla de que eles não querem deixar o governo meter a mão ali, basicamente, no Banco do Brasil. Então, acho que a gente tem motivos aí para aumentar um ponto aqui do Banco do Brasil, mas realmente 5 não dá para dar para uma empresa que tem o Estado ali no governo, do Estado na composição acionária. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e também compartilha com seus amigos que investem em Banco do Brasil ou investem em algum grande banco e acham que o Banco do Brasil é muito ruim, que está para trás dos outros, né? A gente viu nesse vídeo aqui que o BB hoje ele está praticamente no mesmo nível do Itaú. Ele só perde no ponto de vista ali de governança. De resto, não tem como dizer que o BB está com um resultado pior, né? Inclusive, em várias linhas, o BB está com o melhor resultado entre todos os bancos, que a gente, inclusive, mostrou aqui nesse vídeo. Beleza, pessoal? Lembrando que não é recomendação de investimento. Se você quiser saber o que a gente está fazendo com o Banco do Brasil agora, é só você se tornar assinante já Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui em cima. Tá certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.